tá? Estamos na sala em 7, né, comigo, né? Então são 6. Está na sala a Emily, o Gabriel, a Priscila, a Rosiane, o Wallace e o Wesley, né? Então, nós vamos começar hoje, né? A gente está dando continuidade em noções de contabilidade pública que a gente começou a semana passada. Nós caminhamos a semana passada até o slide 10, mas eu estou voltando para o 9, tá? Para dar uma lembrada, uma reforçada, né, naquilo que foi falado. Então, a contabilidade aplicada à administração pública, né? Porque contabilidade é contabilidade, né? Por que contabilidade? A contabilidade é para que exista controle de patrimônio, né? É igual na contabilidade geral ou na contabilidade pública. Só que a contabilidade pública, ela tem algumas diferenças, né? É o que nós falamos na semana passada. Por exemplo, tem patrimônio, né, da contabilidade que é registrado lá na contabilidade pública e patrimônio que não é registrado na contabilidade pública, né? Se nós falarmos, por exemplo, das praças, dos rios, das ruas, tá? Isso é um patrimônio que pertence ao Estado. Porém, isso não será registrado lá na contabilidade, né? Porém, imóveis, né? Tudo isso tem registro. E os imóveis podem ser locados, vendidos, alienados e tudo mais, né? Então, tudo isso pode acontecer, tá? Então, a contabilidade aplicada à administração pública, ela tem, né, por objetivo registrar a previsão de receitas, né? Porque sempre que nós falamos de receita pública, é uma previsão. Quando é feito o PPA, né? Está fazendo uma previsão de uma arrecadação futura, né? Então, é bem assim, a contabilidade aplicada à administração pública, ela tem por objetivo registrar a previsão de receita e a fixação de despesa que foi estabelecida lá no orçamento público, tá? Então, tem por esse princípio, né? Aquilo que foi aprovado para o exercício. Então, escriturar tudo aquilo que foi determinado lá no PPA. Então, a contabilidade pública tem essa finalidade, né? E é o que nós falamos, né? A contabilidade pública, ela dá para nós uma falsa ideia que é só o governo federal que faz. Não. O município também faz, o Estado também faz, né? E a União com certeza faz, tá? Todos eles fazem a sua contabilidade. Tanto a prefeitura, quanto o Estado, quanto a União, né, todo ano é obrigado a inventariar os bens que tem, né? Então, necessariamente tem que fazer. Então, a contabilidade pública, ela tem essa finalidade. É diferente, né, da contabilidade privada, onde se registra receitas e despesas que ocorreram. Na contabilidade pública é um pouco diferente, né? Vai se registrar uma previsão de receita e a fixação de despesas que foram aprovadas lá no orçamento público, tá? Então, daí a diferença da contabilidade privada para a pública, tá? Então, há necessidade de ter uma contabilidade pública para se registrar tudo isso, né? Mas por que tão grande essa necessidade? Olha, há necessidade de ter todos esses registros para quê, né? Tem que haver um controle interno, né, de tudo aquilo que o governo pode gastar, né? Se o governo, aí eu falo nas 3 esferas, né, estadual, municipal e federal, se ele não tiver controle disso, o governante
pode, até por desconhecimento, por falta de controle, ferir a lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Não havendo controle rígido de tudo isso, de repente o governo pode estar gastando, né, aquilo que ele não teria condições de gastar. Ele está gastando além daquilo que está previsto arrecadar. Isso não pode acontecer. Daí, então, a importância da contabilidade pública, né? Ter controles, ter registros, né? Para que o governo possa tomar, né, na verdade, as decisões que sejam adequadas, né? Baseado em informes que sejam precisos. Então, não há condições, por exemplo, de apenas mandar fazer, né? Então, quando nós, logo no princípio, quando se levantou a hipótese, né, que durante a pandemia algumas categorias, né, que deixariam de ter receita, né, vamos dizer, os autônomos, os pequenos empresários, aquele cara que tem uma MEI, né, bem pequenininha mesmo, um pequeno empresário, ele não teria receita, né? Então, como é que ele iria sobreviver numa condição como essa? Então, se aventou logo a possibilidade que o governo federal, né, o governo federal deveria, né, socorrer essas pessoas. Então, demorou para se tomar essa decisão, por quê? Porque esse desembolso não estava previsto lá no PPA, né? Não foi previsto isso. Né? Então, era o quê? Era uma despesa nova. Tá? Então, por não estar previsto e ser uma despesa nova, olha, então o governo federal, ele tinha um bom controle de tudo isso. Ele tinha uma contabilidade que registrou, né, direitinho as coisas. Então, o presidente da República, né, recorre lá a seus técnicos. Os técnicos dizem o seguinte: olha, nós não temos esse recurso em caixa. Tá? Isso não foi aprovado lá pelo Congresso. Então, nós vamos ter que pedir a aprovação para o Congresso para que a gente possa fazer. Então, olha, o Estado, aí, no caso, o governo federal, ele vai fazer desembolsos, então ele olha, né, a sua escrituração e ele sabe que não há uma receita prevista para isso, né? Isso não foi orçado, né? Quando se fez lá o planejamento orçamentário, não se destinou, né, parte da receita arrecadada para suprir uma necessidade como essa, né? Então, não foi previsto isso. Então, aí o governo federal fala, bom, então vamos calcular o montante disso, né? Vamos traduzir isso em dinheiro, né? Quanto que nós vamos precisar para atender durante 3 meses essa camada da população. Então, se fez a conta direitinho, falou, olha, o rombo é desse tamanho. Então, nós vamos, a toca de caixa, né? Mandar isso lá para o Congresso vai aprovar, né? E aprovado ainda sobe para o Senado, aí está valendo, sem colocar em risco, né? Sem colocar em risco o caso de ferir a lei de responsabilidade fiscal. Então, isso foi feito. Né? Mas por quê? Porque o governo federal ele tinha uma contabilidade muito bem apurada para conseguir fazer as contas e falar, olha, nós não temos receita para isso. Tá? Nós não temos receita para isso. É aquilo que nós falamos, o Brasil, ele não tem lá no seu tesouro, ele não tem recursos guardados para atender grandes catástrofes, ele não tem recursos para atender grandes epidemias. E olha que todo ano o governo federal, quando faz o orçamento, ele destina para a saúde uma parte da verba
que fatalmente, todo ano, vai ter que vacinar todo mundo contra o sarampo, contra a gripe, né? Então, para isso, havia uma receita, né? Que seria destinado para isso. Agora, para atender a essa necessidade nova, não. Então, é aí que a contabilidade pública é importante, tá? Então, é assim, né? Olha, a contabilidade pública, ela é baseada nos conceitos da contabilidade geral, né? É a mesma coisa. Então, o eixo central do fornecimento de informações, que é outro objetivo da contabilidade, né, aplicada à administração pública, é fornecer informações, né, atualizadas para subsidiar as decisões dos órgãos de controle interno e externo. Então, olha só a importância da contabilidade pública, né? Ela vai subsidiar, ela vai dar informes, né, para o governo, né, para órgãos de controle interno e até externos, para a tomada de decisões e cumprimento da lei. E cumprimento da lei. Tá? Então, não é a contabilidade pública, ela não é apenas uma contabilidade, né? Como muita empresa tem lá os seus registros contábeis. Bacana, legal. A contabilidade pública, ela vai além disso, né? Por quê? Vai se registrar receitas futuras, previsão de receitas que entrarão no futuro e despesas que já foram orçadas. Então, tudo com muito controle, para que as áreas de controle interno tenham informações para poder subsidiar a tomada de decisões do governo. Aí a importância da contabilidade pública. Ela é semelhante à contabilidade privada no que tange a fazer os registros. Só que ela tem muitos aspectos que diferenciam ela da contabilidade privada. A contabilidade privada, se o dono da empresa ele quiser tomar uma decisão e se endividar até onde não dá mais, ele não será preso por causa disso. Né? Ninguém vai tomar a empresa dele por causa disso. Só que o governante, se ele se endividar, além daquilo que foi previsto na lei de responsabilidade fiscal, né? Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal determina que o Estado não pode gastar mais de 60% do que ele arrecadou com salário de funcionário público. Então, ele tem que manter um controle para não exceder a isso, né? Então, a contabilidade pública ela é importante e muito importante. É diferente da contabilidade primária, da contabilidade privada. Porque se o governante exceder, ferir a lei de responsabilidade fiscal, ele corre o risco de perder o seu mandato, ser retirado do mandato que ele está conduzindo, né? Sem contar, né, o fato, né, que ele ficaria inelegível por 10 anos, né? Ah, mas não foi o que aconteceu com a Dilma. Não foi o que aconteceu com a Dilma, porque ali houve uma manobra ali do Supremo Tribunal Federal, e isso foi dado a ela como benesse, né? Porque se fosse cumprida a lei da responsabilidade fiscal na íntegra, ela não poderia se candidatar a cargo público nenhum. Tá? Então é isso. Não é brincadeira, né? O papel do governante. E a gente fala isso em todas as esferas. Tá? Olha só, aqui em São Paulo, o governo do estado, né, em parceria com o prefeito Bruno Covas, resolveu antecipar uma série de feriados. Legal. Então, eu acredito, né, que uma boa parte desses feriados aqui em São Paulo são municipais, né? Então, eles devem ter feito uma conta, a gente fala uma conta de chegada, né? Mais ou menos assim. Olha,
se a pandemia avançar, primeiro, nós não vamos ter leito para todo mundo. Segundo, nós vamos gastar muito mais recursos para contornar isso, né? Se comparado àquilo que nós vamos perder de receita deixando de trabalhar. Então, eles devem ter feito essa conta, que o custo seria muito maior, né, para manter, né, uma pandemia lá no pico, né, com leitos, com UTIs, com compra de subsídio, hora extra de funcionário da saúde, medicamento e tudo mais, do que deixar de receber a receita municipal. Então, a Prefeitura de São Paulo tomou essa decisão, né? Tanto é que a Prefeitura de Osasco não acompanhou. Né? Por que não acompanhou? Não vou discutir a qualidade do prefeito de Osasco, mas ele fez a conta direitinho. Embora a gente esteja atravessando um momento ruim aqui em Osasco, tá? Nós não podemos parar a economia da nossa cidade por completo durante quase uma semana. Então, nós não vamos aceitar essa regra de jogo. Né? Por quê? Nós precisamos, né, de alguma receita para manter o mínimo, né, de funcionamento do município. Então, não acompanhou. Né? Não acompanhou por quê? Com toda certeza, a Prefeitura de Osasco, ela olhou lá o seu contábil, tudo que ela tem registrado, a previsão da entrada de ISS no período, IPTU que vai entrar direitinho no caixa, tal, direitinho, os repasses que o governo federal vai fazer para a educação e para a saúde, fez as suas contas e falou o seguinte, falou, nós não temos condição de parar a economia da nossa cidade por tanto tempo. Né? Mas como é que eles fizeram essas contas? Porque tem uma contabilidade com registros que tem precisão para tomar esse tipo de decisão. Né? Por isso que a gente fala que a contabilidade pública ela é importante, porque ela vai fazer registros. Né? Então, quando a Prefeitura de Osasco, por exemplo, ela faz lá o seu PPA, né? Quando ela faz lá o seu orçamento, ela tem a previsão do que ela vai receber de ISS, né? Ela tem a previsão do que ela vai receber de imposto predial, né? E outras taxas, ela consegue prever. Então, se a gente olhar para a cidade de Osasco, opa, peraí, é uma cidade que territorialmente não é muito grande, mas lá dentro da cidade você tem a sede do Bradesco. Dá para imaginar quanto que o Bradesco paga de ISS para a cidade de Osasco? Dá para imaginar quanto as universidades que estão lá dentro de Osasco pagam de ISS, que é serviço, né, de educação, para a prefeitura? Não, é uma fábula. Então, tudo isso a prefeitura tem lá no seu orçamento. Então, na hora de tomar uma decisão, né, porque é bem assim, você para o Bradesco, né, para ele lá na cidade de Deus, né? Então, uma boa parte de receita é gerada por ali, né? Não toda, mas uma boa parte de receita, né? Grandes negócios são feitos diretamente na matriz, né? Quando a gente fala o atendimento a grandes empresas, são feitos lá na matriz, tá? Então, tudo isso tinha lá nos registros contábeis da Prefeitura de Osasco para a tomada dessa decisão. Então, o prefeito, quando tomou a decisão, falou, nós não vamos aderir. Possivelmente, ele olhou lá o seu contábil, né? E ele tem técnicos bons para isso, olhou o contábil e falou, não, nós não podemos parar durante 4 ou 5 dias, porque a receita que nós vamos perder é essa aqui. Então, nós não podemos parar. Então, daí, né, é que nós falamos da importância da contabilidade pública, ter condições de fazer o seu controle, tomar decisões baseado em informações precisas, né? Não pode ser mais ou menos por achismo, não. São decisões precisas. Então, quando a prefeitura de Osasco tomou a decisão, falou, nós não vamos acompanhar São Paulo. Por quê? Porque nós temos a necessidade de
de receitas que nós vamos perder com uma parte importante da economia parada. Né? Porque a gente até pode dizer o seguinte, mas as lojas estão todas fechadas. Né? Então, mas quando a gente fala que a loja está fechada, que imposto que gera uma loja? Né? Ela gera ICM. Se for prestadora de serviço, ela gera ISS, que vai para a prefeitura. O ICM é um imposto estadual. Né? Então, as contas foram feitas, né? E lá dentro de Osasco, né? Vamos dizer que tem lá o iFood, Mercado Livre, empresas prestadoras de serviço, universidades, né? A sede do Bradesco, né? A sede do SBT está lá dentro também. Então, Osasco sabe muito bem das suas necessidades. Então, parar a economia, contas foram feitas, né? Tem um balanço para isso. Né? Então, é bem assim. Então, a importância da contabilidade pública, né? Então, quando a gente fala da contabilidade pública, a gente está dizendo que ela contempla, né, as 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. Tá? Também é extensivo às autarquias e às fundações e empresas públicas. Se estende a isso. Tá? Então, quando a gente fala de autarquia, por exemplo, né? Autarquia é um órgão independente dentro do governo, tem CNPJ, tá? Recebe subsídios de governo, mas também recebe receita. Né? Se a gente pensar em termos de governo federal, né? A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é uma autarquia do Ministério da Fazenda. Essa autarquia, ela recebe receita? Recebe, né? Quando uma sociedade anônima vai abrir seu capital ou vai pedir autorização para a emissão de debêntures ou em alguma outra coisa, a CVM vai receber por essa prestação de serviço. Algum registro vai ser feito, vai receber também. Então, a gente fala que a contabilidade pública, além de alcançar a administração direta, né, ela é extensiva também às autarquias, né, às fundações, né, e às empresas públicas. Bom, a empresa pública tem uma infinidade delas aí. Né? Por isso que eu falei inicialmente, olha, o governo federal, ele perde receita de impostos quando a economia está parada. Porém, o governo federal, ele recebe muito, mas recebe muito, né? Só de BNDES, porque o BNDES ele faz financiamento para atender a necessidade de grandes investimentos, né? Seja do agronegócio, seja da indústria. Então, nem sempre o BNDES tem dinheiro em caixa para isso, né? Tem dinheiro em caixa para isso. Então, quando ele não tem dinheiro em caixa para isso, ele teria que fazer o dinheiro aparecer, né? Então, para fazer o dinheiro aparecer, o dinheiro entra, né? Porque tanto os financiamentos que foram concedidos, então todo mês tem empresa pagando parcela de financiamento do BNDES, então o dinheiro está voltando. Ou está pagando o total de um financiamento, o dinheiro está voltando. Né? Porém, uma outra forma do BNDES fazer dinheiro é emitir debêntures, emitir título de captação. Tá? Só que esse tipo de captação, ele não acontece de forma instantânea. Né? Então, o governo federal, ele injeta no BNDES muito dinheiro. Né? Ele está sempre colocando dinheiro lá no BNDES. Então, num momento de crise como esse, por exemplo, possivelmente o BNDES vai ter que devolver para o governo federal uma boa parte de uma dívida que ele tem lá com o governo federal. Então, volta dinheiro para lá. Então, a economia ela não para 100% em função da pandemia. Ela não para toda, ela para a parte. É que a gente está olhando um outro lado, né? A gente tem que olhar o lado do passivo, né, do governo federal. Qual é o lado do passivo? O governo federal está fazendo desembolsos que ele não tem fundo para fazer. Tá?
Não que o governo federal não esteja arrecadando, não está arrecadando tudo o que deveria arrecadar, porém, está fazendo muito desembolso para fazer frente à manutenção, né, da saúde, né, da população. E a população mora onde? A população mora no município, né? Que é bem assim, a gente fala, poxa vida, mas qual o tamanho do poder do governador? Não, ele é governador do estado, mas as pessoas não moram no estado, as pessoas moram no município. Então os municípios geram suas próprias receitas, né? Então, o governo do estado, ele tem o poder até de fazer compra, de fazer uma série de coisas. Porque é bem assim, o governo federal, ele recebe repasse, né, do ICM, do IPI, que foi para o governo federal. Mas ele tem que devolver isso, parte para os municípios, porque as indústrias estão instaladas onde? Dentro dos municípios. Então, volta a receita para lá. Então, esse é o grande problema do momento, né? As receitas estão diminuindo, então, o grande problema não é somente a receita, é o desembolso que está se fazendo nesse momento aqui. Não há caixa para isso, tá? Daí, olha, nada é mais importante nesse momento aqui que a contabilidade pública. Qualquer decisão que o município vá tomar agora, qualquer decisão que os governadores tomarão agora, qualquer decisão que o presidente da República tomará agora, vai ser baseada nos informes da contabilidade pública. Qualquer decisão. Os informes têm que vir precisos de lá, né? Então, a contabilidade pública, ela abrange essas três esferas, mas ela alcança também as chamadas autarquias, as fundações e as empresas públicas. Por exemplo, né? Ainda olhando para Osasco. Osasco tem algumas fundações, né? Tem a FITO, né? Que hoje funciona mais o colégio do que a faculdade. A faculdade que praticamente acabou, tá? Então, é uma fundação. Então, a fundação tem que fazer a sua própria contabilidade também, né? As autarquias também têm que fazer as suas contabilidades, né? Então, a contabilidade pública, ela alcança não somente as três esferas, estadual, municipal e federal. Alcança também autarquias, fundações, né? Fundações e empresas públicas. Então, a contabilidade alcança todas elas. E, quando a gente fala da questão de administração, tá? A administração direta, né, tem que ter lá o seu controle, né? O poder executivo, governo federal, né? Governo federal. O governo federal tem lá na figura do presidente da República o grande responsável, né? O grande responsável. Mas, quando a gente desce, né, a nível estadual, a nível municipal, ali a gente tem governador e tem prefeito, né? Então, a administração direta, abaixo dela tem o poder executivo, na esfera municipal, o prefeito e a prefeitura, né? Na esfera estadual, o governador, o governo do estado, e na federal, o presidente da República e o governo federal. E as outras áreas, né? Poder Judiciário tem que fazer o seu próprio orçamento, né? E ter o seu próprio balanço. E o Poder Legislativo. Quando a gente fala de Poder Legislativo, a gente está falando aí tanto do Congresso Nacional, né, quanto do Senado. Então, todos eles têm que também ter contabilmente tudo registrado. Se a gente for olhar, né, o governo federal, é bem assim, né? Que receita gera o Congresso Nacional? Zero. Que receita gera o Senado Federal? Zero. Né?
Que receita gera, né, o poder judiciário? Né? Ele não gera receita, mas ele gera despesas. Então, todas essas esferas aqui tem que ter o seu controle contábil. Né? De onde vai emanar a receita para o legislativo e o judiciário? Vai emanar do governo federal. A receita vem de lá. Mas as contabilizações têm que acontecer a nível de cada esfera. Então, o Congresso faz a sua contabilidade, o Judiciário faz a sua e todos fazem a sua contabilidade. Né? Porque é bem assim. Muitas vezes, né, a gente ouve falar, olha, os juízes aprovaram o seu próprio aumento de salário. Os deputados aprovaram o seu próprio aumento de salário. Olha, para isso, eles vão ter que comprovar, e eles vão ter que ter registro contábil para isso, para o governo federal, que haverá mais necessidade de receita. Né? Então, a contabilidade, ela é de suma importância para que todas essas decisões possam ser tomadas, né? Senão, não há como tomar decisão, tá? Não há como tomar decisão. Então, a contabilidade pública, ela tem ela tem a sua importância, né? Exatamente nesse foco aí, né? Vai se tomar a decisão de aumentar ou não o salário de deputado? Você tem que olhar lá o registro contábil e tem que ver o seguinte, olha, é bem assim, eu estou olhando aqui para o nosso balanço, né? Estou olhando aqui o nosso ativo, ó, o ativo mostra que a gente está recebendo receita do governo federal. E aqui a gente está olhando do outro lado, aqui no nosso passivo, a gente tem aqui, olha, salário de toda essa gama de pessoas que trabalham nos gabinetes, na estrutura, para funcionar tal direitinho. Tá? Então, o que a gente tem de receita aqui, né, corretamente contabilizado, consegue fazer frente a toda essa parte do passivo aqui? Tá? O balanço tem que bater. Se não estiver batendo, alguém vai ter que pedir lá para o governo federal, né, aprovar um aumento de verba para atender essa necessidade. Tá? O governo federal está precisando de técnicos, vai abrir um concurso público. Tá? Isso quer dizer o seguinte, se vai abrir um concurso público, novos funcionários públicos serão admitidos. O governo federal olha lá para o seu balanço e verifica direitinho. Fala, peraí, nós teremos caixa para pagar esses novos funcionários públicos? Então, tem que olhar lá para a contabilidade, né? E ver se existe uma previsão de receita que possa fazer frente a essas novas despesas. Tá? Mas, olha, contabilmente, vamos fazer as contas aqui direitinho. Olha, tanto, né? Vamos dizer assim, menos de 1/3 do funcionalismo público vai se aposentar no próximo ano. Então, se esses aqui estão saindo da folha de pagamento, eu posso repor com outras contratações? Tá? Por isso que a contabilidade ela é sempre muito importante, né? Para poder tomar decisões. Até na abertura de um concurso público. Até na abertura de um concurso público. Eu me recordo que nunca se abriu tanto concurso público quanto no governo, nos 2 primeiros anos do governo Lula e do primeiro mandato da Dilma. Eu nunca vi tanto concurso público acontecendo. Quer dizer, a contabilidade ela estava sendo bem observada ali. É difícil a gente falar, isso é coisa que já passou. Mas hoje, se você quiser manter, né, o seu caixa de pé, você tem que olhar para a sua contabilidade. Em se tratando, né, de governo, né, pior ainda, porque as receitas elas são previstas em
em orçamento. Em orçamento. Então, imagine, né, no momento em que a economia está parada, né, é muito difícil a gente dizer em que proporção a economia está parada, né, mas está parada, então não está entrando receita. Como é que vai manter tudo isso em dia? Eu estava dizendo que o governo do Estado de São Paulo, diferente do governo do Estado de Minas, diferente do governo do Estado do Rio de Janeiro, diferente do Estado do Rio Grande do Sul, né? O governo do Estado de São Paulo vem regiamente pagando salário, regiamente pagando férias, regiamente pagando 13º, tá? Porque tem receita para isso. Sempre teve uma administração muito competente, né? E a gente não está falando do governador atual. Isso vem historicamente, né? Vem historicamente. Uma contabilidade muito bem estruturada para dar subsídio para a tomada de decisões, tá? Quer ver que nesses outros estados, né, se a gente pensar, cada estado brasileiro tem a sua particularidade, né? A grande pujança industrial é o estado de São Paulo. A grande pujança está aqui. Né? O agronegócio do estado de São Paulo, né, também é forte. Né? É forte. O Rio de Janeiro, ele tem uma vantagem maior que nós aqui em São Paulo. O Rio de Janeiro tem petróleo, né? Tem petróleo. Tem plataformas de petróleo, né, no mar aí do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro recebe receita. Mesmo assim, eles não conseguiram equilibrar bem o seu orçamento. Tá? Então, a contabilidade pública é importante por causa disso. Né? Então, com toda certeza, né, o governador aqui de São Paulo e a sua equipe de técnicos deve estar olhando para o orçamento, né, fazendo as contas direitinho, falando, olha, se o pico da pandemia chegar lá no teto, talvez a gente tenha que tirar dinheiro do nosso caixa aqui e levar para lá. Mas se eu tirar o dinheiro do nosso caixa aqui e levar para lá, talvez falte para pagar o funcionalismo público. Entendeu? Daí a importância do acompanhamento dos registros. Né? É muito importante o orçamento público exatamente nesse ponto aí. Né? Quando o governante vai tomar uma decisão, eu tiro receita daqui para poder levar a receita para cá, eu tenho que ter informes que sejam precisos para fazer isso. Né? Olha, a nossa previsão de receita é essa aqui. Porém, a nossa despesa cresceu do outro lado de cá. Então, eu vou tirar de onde essa receita aqui? Eu vou deixar faltar no salário do funcionalismo para levar para a saúde? O que é mais importante, mais urgente nesse momento? É a saúde. Tá? É a saúde mesmo. É aqui, né, que vai faltar, que vai faltar dinheiro. Né? É aqui que vai faltar dinheiro. Então, nada é feito, né, a olho. Tudo é feito com muito critério, com muito cuidado. Né? Muito cuidado. Em todas as esferas. Né? A gente está falando aqui que a contabilidade pública ela é importante porque ela tem condições de oferecer informes e subsídios para tomada de decisões. Né? Se a gente olhar para o governo do estado de São Paulo, né, aqui, vamos olhar para o nosso lado aqui, a indústria não parou. A indústria continua produzindo. Né? Só que o comércio está parado. Né? Então, não adianta se a gente tem, né, uma indústria que trabalha forte para exportar, está entrando receita. Se nós temos uma indústria forte para produzir, para vender para o mercado interno, nós não temos receita. Por quê? As lojas estão fechadas. Então é bem assim, né? Olha, aqui em São Paulo nós temos, né, indústria para produzir os chamados bens, né, de uso, né,
bens de uso, geladeira, TV, liquidificador, máquina de lavar roupa, a chamada linha branca, né, que não é tão branca hoje. Tá? Então, a indústria está produzindo a todo vapor? Não. Por que não está produzindo a todo vapor? Porque as lojas estão fechadas. Se as lojas estão fechadas, as pessoas não estão consumindo. Se o comércio não vende, tá? A indústria não vai vender para o comércio. Então, não tem essa história que a nossa indústria está a todo vapor. Só se a nossa indústria ela fosse uma grande exportadora, né? A indústria do Estado de São Paulo seria forte na exportação. Ótimo. Mesmo assim, haveria problema, porque a economia lá fora também caiu, né? Diminuiu, né, a sua pujança. Então, não é bem assim, né? Quem sofre mais nesse momento é a esfera menor, são os municípios. Comércio fechado, não tem venda. Não tem venda. O município não é alimentado. Então, é muito importante, né, a tomada de decisões do governante, ela só pode ser tomada com informes que tenham precisão. Né? Você dá uma canetada e fala, olha, eu vou tirar dinheiro daqui e vou passar para cá, mas espera aí, eu tenho plena certeza que eu tenho esse recurso aqui no meu ativo para passar aqui para essa despesa nova que nasceu. Então, eu tenho que ter informe que me dê essa condição. Né? Então, voltando um pouquinho aqui para diante, né? Então, olha, a contabilidade pública, ela tem alguns regimes, né? Que são regimes importantes, né? Tem muita gente que confunde, né? Regime de competência com regime de caixa, né? Regime de competência, regime de caixa. Eu não sei se vocês já aprenderam isso em contabilidade, que vocês estão no primeiro semestre, né? Mas o regime de competência, né? Ele aponta, por exemplo, uma receita, um dinheiro que vai entrar no caixa, tá? Lá na frente. Então, seria mais ou menos assim, olha, como a nossa receita aqui, ela foi uma receita estimada que vai entrar no futuro, então a gente poderia dizer o seguinte, olha, regime de competência. Essa receita está prevista entrar no mês de maio. Regime de competência. Tá? Se eu olhar lá para a contabilidade privada, seria mais ou menos assim, ó, a empresa vendeu 100 mil reais agora, para receber daqui 60 dias. Regime de competência, né? Eu registro já esse valor aqui. Já registrei. Só que existe o chamado regime de caixa também. Né? O regime de caixa, ele contabiliza aquilo que entrou efetivamente. Né? Então, se eu olhar para a contabilidade privada, olha, eu lá no meu balanço, eu estou tranquilo. Né? Por quê? Está dizendo que eu vendi 100 mil, já registrei aqui. Só que quando eu olho para o regime de competência, né? O regime de caixa, eu olho aqui e falo, opa, peraí, cadê o dinheiro? Eu não recebi ainda. E eu tenho despesas, né? Como, por exemplo, salário, aluguel, né? Matéria-prima que eu tenho que comprar, é agora. O meu regime de competência, ele não paga. Quem paga é meu regime de caixa. Então, eu só vou conseguir cumprir, né, as minhas obrigações, já que eu vou receber só daqui 60 dias, né, pelo regime de competência, o que eu tenho que fazer para fazer dinheiro? Eu tenho que pegar o produto dessa minha venda aqui, ir lá no banco e falar para o banco, me adianta o dinheiro, o banco me empresta, aí eu pago os juros. Lá com o governo federal é a mesma coisa, né? O governo federal, quando ele faz orçamento, ele faz orçamento de uma receita estimada, seria como regime de competência. Então, está estimado para o mês de maio receber tanto de receita, de impostos.
regime de competência. O salário que eu tenho que pagar esse mês agora aqui, tem que sair do meu caixa, regime de caixa. Tá? Então, esse entendimento, né, contábil é importante, né? O regime de competência, ele mostra para você uma condição de caixa futura. O regime de caixa, ele te mostra a realidade do momento. Normalmente, as empresas e os governos não são diferentes nesse aspecto, né? Eles têm despesas mensais. Por exemplo, você vai pagar salário. O regime de competência paga salário? Não. O regime de caixa paga salário. Ah, mas como que é o regime de caixa do governo estadual, federal ou municipal? É a entrada da receita dos impostos, efetivamente ali. Ali é regime de caixa. Então, entrando a receita em regime de caixa, eu consigo cumprir as minhas despesas que são pontuais. Paguei salário, paguei aluguel, paguei transporte, paguei tudo que foi necessário. Tá? Então, essa distinção é importante, né? Então, no texto fala o seguinte, olha, durante muito tempo, na literatura, né, que fala do assunto, foi tratado o regime contábil como regime misto, né? Como regime misto. O que é regime misto? Regime de caixa e regime de competência. Né? Quando a gente está falando de regime, é isso. Né? O regime de caixa, a entrada efetiva do recurso no caixa. Esse é o regime de caixa. Regime de competência. Vendi, eu já contabilizo a entrada daquele recurso. Embora as despesas que eu tenho, elas são pontuais. Quem que vai pagar essa despesa? O regime de caixa ou o regime de competência? O regime de caixa. Como é que o regime de competência consegue fazer frente às necessidades pontuais de caixa, saída de recursos? Tomando dinheiro emprestado. Nesse momento, é tomando dinheiro emprestado. Não tem outra alternativa. Então, durante muito tempo, né, se trabalhou com esse chamado regime misto, né? Então, é como fala aqui, ó, ou seja, né, é comum encontrar na doutrina contábil a interpretação do artigo da lei tal direitinho, de que na área pública o regime contábil é um regime misto, né, competência e caixa. Regime de competência para a despesa e de caixa para a receita. Tá? Olha, regime de competência para a despesa. Né? Qual que é a competência? Eu vou pagar o salário do funcionário público em maio. Regime de competência, é lá em maio. Quer dizer, vamos supor, lá em junho, vai. E o meu regime de caixa, qual é? O meu regime de caixa são as minhas receitas, quando o dinheiro efetivamente entrar no caixa. Tá? Então, assim que sempre foi tratado, né? Então, quando a gente fala de balanço, né, público, e olha-se para ele, né, tem que se olhar com muito critério, né? Olha, vou pagar as despesas públicas. Pago como, né? Regime de competência. Tá? Se eu vou pagar, eu sei que eu vou ter despesa de salário no mês de junho. Tá? E o que vai pagar esse salário, essa despesa no mês de junho? A receita que vai entrar no mês de junho. Né? Receita para o Estado é regime de caixa, entrada efetiva. Regime de competência seria quando eu vou fazer o desembolso. Tá? Então, é legal a gente entender direitinho o que é regime de caixa e regime de competência. Isso é igual tanto para o Estado quanto para o orçamento privado, né? Para a contabilidade privada. Né? Muitas empresas, quando a gente bate o olho no balanço, fala, poxa, essa empresa está bem. Né? Ela vendeu aí 1 milhão. Legal. Né? Ela vendeu 1 milhão para receber daqui a 60 dias. Só que ela paga aluguel em 30. Ela paga salário em 30.
tá? Ela está bem no regime de competência, mas no regime de caixa ela está com um gap enorme aí. Como é que ela vai resolver o problema imediato de despesas? Ela vai ter que tomar dinheiro emprestado. Né? Vai ter que tomar dinheiro emprestado. Então, muita empresa, você senta, né, com um empresário e começa a conversar com ele para tomar ciência, sem antes olhar para os números da empresa, né? E fala para ele, qual que é a tua margem? Né? Margem, o que que é? É a diferença do ganho para os custos que a empresa tem, né? Ah, minha margem é 80%. Mas então, qual que é a tua dificuldade de caixa? Ah, eu não sei. Aí você vai olhar e fala, não, peraí, ó. Você vende para receber em 30 dias, regime de competência, né? E você paga aluguel, você paga salário e fornecedores em 30 dias, regime de caixa. Então, essa questão de regime de caixa e competência, ela é interessante entender, né? Quando se trata de governo federal, é assim, vai pagar despesa, tem que ter dinheiro em caixa, regime de caixa. Tá? As receitas, elas são regime de caixa, a entrada é efetiva. Regime de competência é quando terá que se fazer o desembolso. Tá? Então, a entrada de caixa para governo, regime de caixa. Entrada de receita, regime de caixa. Saída de caixa, regime de competência. Tá? Então, essas duas diferenças. Lá na contabilidade privada, regime de competência, vendeu, registrou. Registrou a venda. Recebeu, regime de caixa. Tá? Então, a contabilidade, ela dá essa condição, né, de você conseguir enxergar direitinho. Então, olha, contudo, a contabilidade aplicada ao setor público, assim como qualquer outro ramo da ciência contábil, obedece os princípios fundamentais de contabilidade. Dessa forma, aplica-se o princípio da competência em sua integralidade, ou seja, tanto na receita quanto na despesa. Regime, né, a gente fala que é princípio fundamental da contabilidade, né? Então, quando se fala em regime de competência, tem que se tratar na sua integralidade. O que é regime de competência? É quando, né, a receita irá ser realizada, quando a gente fala da contabilidade privada. Regime de caixa é quando efetivamente o recurso ingressou no caixa. Tá? Ingressou no caixa. Aí, lá no artigo 31, fala do regime orçamentário e não do regime contábil. Né? Então, a contabilidade pública, ela difere nisso, né? Na contabilidade privada, o regime orçamentário, né, ele é feito mais para você fazer previsão de crescimento nos anos vindouros do que propriamente para sua administração de caixa de momento. Né? Então, é diferente da contabilidade pública. Olha, pois a contabilidade é tratada em título específico, no qual em que as variações patrimoniais devem ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária. Execução orçamentária é quando o orçamento está efetivamente acontecendo. Quando a gente fala de governo federal, a execução orçamentária é quando o governo federal fez o orçamento e ele começa, por exemplo, a tirar as verbas que ele está recebendo da arrecadação e destinando para cada área onde ele definiu meta. Então, por exemplo, a meta para a saúde era 1 bilhão. Então, mas como é que eu vou passar esse 1 bilhão para a saúde? Eu vou passar à medida que a receita for entrando. Então, eu estou executando o orçamento. Tá? É diferente da contabilidade privada. A contabilidade privada é mais dinâmica, ela acontece simultaneamente. Tá? Então,
A contabilidade pública, ela tem uma ancoragem maior, né, no regime de competência, né, no regime de competência. A contabilidade privada, ela tem uma ancoragem maior, né, no regime de caixa. Por quê? Porque mantém um fluxo de caixa positivo é o regime de caixa, não é o regime de competência, né? É o que efetivamente entra no caixa. Então, é isso, né? É importante entender esse aspecto aí. O que é competência, o que é regime de competência, o que é regime de caixa. Para o governo federal, o que é regime de competência, né? As despesas que ele terá, né? E o regime de caixa, as receitas, entrada de receita no caixa. Na contabilidade privada, a gente diria o seguinte: o que é regime de caixa, né? Na contabilidade privada, as vendas que eu estou recebendo, né? O que é regime de competência para a contabilidade privada? O que eu vendi e vou receber no futuro, tá? No futuro. Então, essa é a diferença. Lá na contabilidade pública, né? As receitas, se a gente fosse olhar para um lado ou para o outro, né? A receita de uma empresa privada são as vendas que ela tem. As receitas da contabilidade pública são os impostos que são arrecadados, né? Isso são receitas, tá? A grosso modo, né? Porque tem outros tipos de receita. O repasse de lucro das empresas do Estado, né? Então, isso são receitas também, tá? Então, efetivamente, né? Tem essa distinção, né? Da contabilidade do regime de caixa e do regime de competência, tá? Para que se possa efetivamente entender, tá? Então, aqui fala, observa-se que além do registro dos fatos ligados à execução orçamentária, a execução orçamentária é o momento que o Estado está recebendo o recurso e está destinando de acordo com as metas que ele definiu, tá? Exige-se a evidenciação dos fatos ligados à administração financeira e patrimonial. Administração financeira, administração dos recursos, né? O dia a dia é a administração financeira. O Estado tem que pagar hoje uma empreiteira que prestou serviço. Administração financeira. Eu estou administrando o recurso, eu tenho que pagar hoje. Eu tenho que pagar o salário do funcionalismo hoje, né? Administração financeira. Eu tenho que olhar lá para o meu caixa devidamente registrado, se ele recebeu as receitas e foi para o meu caixa para poder pagar o salário. Ah, eu não tenho. Aí funcionaria como a contabilidade privada. O empresário olha para o caixa dele e fala, eu tenho que pagar o salário hoje, eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho duplicata, eu vou no banco e desconto. Aquelas duplicatas foram oriundas das vendas, né? E aí é regime de competência para receber no futuro. Então eu tenho que ir lá no banco descontar aquilo, pagar juros, para poder fazer o desembolso daquela despesa e pagar o salário. Lá no governo federal, a mesma coisa. Execução orçamentária. A administração financeira. Eu tenho que pagar salário hoje. Eu tenho que pagar a empreiteira hoje. Tá? Eu olho para o meu caixa, aquilo que foi registrado. As receitas que eu tinha que receber já vieram para o caixa? Já vieram para o caixa. Então, a administração financeira vai dar para mim a condição de pagar o salário. Eu tenho que fazer isso com antecedência, né? A administração financeira faz isso. Olha, eu não terei receita que vai virar caixa no dia de pagar o salário. Então, eu tenho que emitir título público, vender, né? Quem emite título público? O Tesouro Nacional vende, faz dinheiro que vai para o caixa e paga o salário. Administração financeira, né? Eu não tenho
receita que entrou no meu caixa. Eu preciso fazer caixa. Eu tomo dinheiro emprestado. Essa é a administração financeira que o governo também faz. Tá? Então, um outro aspecto, né? As informações contábeis permitem o conhecimento da composição patrimonial, o patrimônio do Estado. Então, as informações contábeis dão essa visão, né? Por isso é que muitas vezes a gente ouve falar, olha, o governo quer privatizar uma empresa pública. Quer dizer, o governo quer fazer dinheiro vendendo uma empresa pública. No momento que ele vender, ele vai pegar o dinheiro dessa venda e vai colocar no caixa. Ele vai ter dinheiro no caixa para fazer frente a investimentos, a pagamento de estrutura, de salário e tudo mais. Tá? Então, é importante, né, a contabilidade também, para se conhecer o patrimônio, né, e os resultados econômicos e financeiros de determinado exercício. Né? Quando a gente, por exemplo, fechou o exercício de 2020, entraram receitas, foi executado o orçamento. Quando chegar no final do ano, fecha-se o balanço, e aí você olha direitinho, olha, faltou dinheiro, tá aqui, olha, o nosso patrimônio atual é esse aqui, tá? Quanto é que nós devemos? Opa, contabilmente está registrado, a nossa dívida é essa aqui. Então, daí a importância da contabilidade pública, né? Ela vai dar condições dos técnicos do governo, né, fornecerem informações precisas para que o governante tome decisões, né? Então, a contabilidade deve evidenciar tempestivamente, né? Quando a gente fala tempestivamente, a gente está vendo a cada momento, né? Aquele momento, os fatos ligados à administração orçamentária, quer dizer, sempre se olhando para a administração orçamentária. O que a administração orçamentária faz? Tá? Ela vai procurar cumprir as metas que foram determinadas ali na lei orçamentária. O que é importante? Tanto para a saúde, tanto para a educação, tanto para isso, tanto para aquilo. Está se cumprindo a lei orçamentária. Tá? Está se cumprindo a lei orçamentária. Então, é importante. E também se evidenciar, né, financeira e patrimonial. Se conhecer, né, com exatidão o verdadeiro patrimônio do Estado. E quando a gente fala de patrimônio do Estado hoje, né, olha, o Estado não é dono apenas de prédios, não é dono de hospitais, não é apenas donos de logradouros, né? O Estado também é dono de empresas. Né? O governo federal, por exemplo, ele é dono de um pouco mais que a metade da Petrobras. Então, isso é patrimônio dele. Ele detém ações da Petrobras. Se a gente olhar para o estado de São Paulo, tá? O governo do estado de São Paulo, ele é dono de uma parte da Sabesp, que é a empresa de água. É uma empresa mista, onde o estado é o grande acionista. Então, isso também é patrimônio do estado, né? Então, é importante o balanço, né, para se conhecer tanto os resultados financeiros quanto o patrimônio do Estado, né? Portanto, com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, deve haver o registro das receitas em função do fato gerador, né? Então, de onde veio a receita? É imposto de renda, a receita é oriunda da venda de um patrimônio público, a receita veio do lucro de uma empresa pública. De onde veio a receita? Então, a contabilidade ela vai evidenciar isso. Ela vai mostrar a origem, né, o fato gerador da receita, de onde veio. Então, a contabilidade ela dá essa condição. Então, se o governante, a qualquer momento, né, a gente pode até dizer o seguinte, olha, o presidente da República não sabe absolutamente nada de contabilidade, né? De finanças.
mas ele tem técnicos ali do lado dele para orientar. Então, em algum momento, o presidente da República chama lá os seus técnicos e fala o seguinte: olha, eu quero saber, nesse exato momento aqui, quanto é que está entrando de receita, né, nos cofres do Tesouro Nacional. Ah, está entrando nesses primeiros 15 dias do mês, X. Legal. Agora eu quero que vocês, técnicos, digam para mim de que forma que está entrando. O que é receita de imposto, o que é receita que vem de estatais, o que é recurso que está vindo daquela empresa pública que nós arrendamos ou vendemos, de onde está vindo isso? Os técnicos têm que mostrar. E para mostrar, né, os registros contábeis têm que ser muito bem apurados, né? Então, o governante até pode não saber absolutamente nada de gestão financeira, nada de contabilidade, né? Se a gente... eu vejo que o nosso presidente da República talvez tenha um pouco desse conhecimento. O Lula, será que tinha? Não, não tinha conhecimento nenhum. Mas ele tinha técnicos que ajudavam ele no entendimento. Então, se você chamar, por exemplo, o ministro da Fazenda, esse tem um bom conhecimento do assunto. Mas os técnicos, né, que vão pegar os dados contábeis, vão apresentar para ele, falar: isso aqui vem daqui. E o ministro da Fazenda, como um grande conhecedor de finanças, ele vai indagar para o técnico, falar: e essa conta contábil aqui, ó, que me dá esse total aqui, abre para mim essa informação, eu quero saber o que tem dentro dessa conta aí. Aí a contabilidade, ela tem condições de dar com precisão, né, cada informe, né, para uma tomada de decisão, né? Então, aí é importante, né? Quando a gente fala de receita, né, saber o fato gerador, de onde veio? É imposto que foi pago? Tá? É uma receita do lucro de uma empresa estatal que está entrando no nosso caixa? Tá? É o BNDES que nos está devolvendo parte do dinheiro que nós colocamos lá? Tá? Então, a contabilidade, ela tem né, essa finalidade, né? Por isso a gente fala que deve-se observar os princípios da competência e da oportunidade, né? Princípios da competência, quando vai entrar, né? E da oportunidade, né? Em que momento isso vai acontecer, né? É para amanhã, é para depois, para daqui quanto tempo? Então, a contabilidade pública, ela é importantíssima nesse exato aspecto, tá? Então, é importante. Aí, a gente agora vai falar um pouquinho da formalidade do registro contábil, né? Então, a contabilidade pública, ela segue, né, um padrão uniforme de registro contábil, né? Então, parte é feito por um processo manual, a gente até pode falar, mas é eletrônico. Não, mas alguém está alimentando com informações de forma manual, né? Nós não temos tudo eletronicamente amarradinho, né? Nem tudo. Quando a gente fala de receitas, às vezes sim, né? Mas nem sempre, ó. Em rigorosa ordem cronológica, né? Então, saber exatamente quando está entrando, né? Eu me recordo que, há alguns anos atrás, eu dava aula para uma turma da manhã, eu dava aula de gestão da qualidade, né? Aí um aluno trabalhava na Coca-Cola, na empresa que usa a marca Coca-Cola aqui no Brasil. Ele falou: professor, eu consigo uma visita na fábrica da Coca-Cola, lá em Jundiaí. Vamos lá? Vamos. Eu falei: mas cada um vai com o seu carro. Aí a gente dividiu em 4 carros e nós fomos lá para Jundiaí. E começamos a visitar a fábrica da Coca-Cola, mas o foco da visita era ver o processo de qualidade da Coca-Cola, né? E chegou num determinado... a questão de qualidade não era nenhuma
nenhuma Brastemp, não. Né? Você olhava lá, você via muita perda de material, muita coisa ruim. Mas eu vi uma área ali que funcionava um leitor óptico, aquilo era a laser. As latinhas passavam ali de refrigerante numa velocidade que os olhos não acompanhavam e a máquina conseguia fazer toda a leitura daquilo. Aí eu perguntei lá para a moça lá que estava coordenando a visita lá da Coca-Cola, eu falei para ela, o que aquela máquina está lendo? Ela falou, aquela máquina não é nossa. Eu falei, de quem é aquela máquina? Ela falou, da Receita Federal. Eu falei, o que aquela máquina está fazendo? Eu falei, ela está lendo cada código de barra da latinha para atribuir a cobrança do imposto. Eu falei, que maravilha, né? Que maravilha. Eu não vi muita qualidade aqui dentro, mas a qualidade de controle de produção que a Receita Federal faz aqui dentro é perfeita, né? Então, é bem assim, a gente fala que nem tudo lá na contabilidade pública é feita de forma eletrônica, uma boa parte é manual. A alimentação de informações, muitas vezes, é feita de forma manual, é digitada, mas muita coisa é feita de forma digital. Então, no caso de grandes empresas como a Coca-Cola, por exemplo, a Receita Federal aguardaria a Coca-Cola apresentar cópia de notas fiscais de venda, né, para dizer o seguinte, olha, vendemos tanto, a receita de impostos é essa aqui. Não, a Receita Federal, ela quer saber ali na produção quanto de receita tem aquilo. Super interessante, né? Então é isso. A formalidade contábil, né, quando a gente fala da contabilidade pública, né, ela tem que seguir procedimentos que sejam uniformes. Quer dizer, procedimentos únicos e iguais, né? Por meio de processo manual, muita coisa vai ser feita de forma manual, né? E muita coisa vai ser eletrônica, né? Em rigorosa ordem cronológica, com suporte às informações. A gente está dizendo o seguinte, olha, informação cronológica. Que dia entrou aquela receita? Que dia que nós registramos aquela despesa? Tá? Isso é ordem cronológica, né? Isso aqui é novidade? Não, são características próprias do registro da informação contábil, tá? Isso é o que a gente fala ser muito importante, né? Mas eu já dei tanta informação para vocês hoje, que daqui a pouquinho começa a confundir, né? Por isso eu vou dar um break e eu continuo na próxima aula, que a gente ainda tem umas 4 telinhas para passar. Eu não quero continuar massacrando vocês com informação, porque eu quero que vocês entendam um pouquinho daquilo que a gente está falando, né? O importante hoje, né? O que a gente tira da aula de hoje? Entender direitinho, né? Que a contabilidade pública e a contabilidade privada, ou a chamada contabilidade geral, ela tem semelhanças, né? Regimes de caixa e regime de competência. Regime de caixa é a receita entrando diretamente do caixa ou a despesa saindo diretamente do caixa. Regime de caixa. Regime de competência é aquilo que eu tenho de receita para receber lá no futuro. Se eu comparar com a contabilidade privada, aquela venda que eu fiz, que eu vou receber daqui 60 dias, regime de competência. Tá? Regime de caixa, aquilo que entrou efetivamente no caixa. Outro aspecto importante, né, é a gente entender que em todas as esferas de poder, a contabilidade é igual, é semelhante. Seja na prefeitura, no estado ou na União, é a mesma contabilidade. Tá? Por que a contabilidade pública é importante? Porque a contabilidade pública ela vai evidenciar de forma precisa, né,
os informes de patrimônio, de caixa e de receita. Para quê? Para que aquele que toma decisões receber informações que sejam precisas para tomar essas decisões. Tá? E outra coisa que é importante, entender que a nossa contabilidade, né, pública, tá? Ela trabalha com regime uniforme, de acordo com as boas normas contábeis, tá? Parte, né, dos controles contábeis são feitos de forma manual ou mecânica, né? E parte é eletrônica, né? Então é isso. E a gente diria o seguinte, que a contabilidade pública, né, ela tem registros, né, de informação contábil dentro dos padrões de contabilidade, né, da boa contabilidade. Então, vamos ficar com isso hoje, tá? Vamos ficar com isso hoje. Aí a semana que vem a gente dá uma caminhada e a partir da semana que vem eu quero começar a resgatar algumas coisas que a gente falou lá atrás. A semana que vem a gente chega no final do conteúdo que eu coloquei até agora. Então a gente completa. Aí a gente começa a voltar um pouquinho para trás para fazer revisão, tá? Então é isso, é a gente entender, né? Por isso que a gente fala noções de contabilidade, né? Para aprender a contabilidade pública, você teria que fazer um curso só de contabilidade pública, né? 4 anos de contabilidade pública, você sair um ARS. Ou, né, quando você terminar o teu curso de contabilidade, você pode fazer um curso só de contabilidade pública. Você vai se tornar um ARS, né, naquilo. Você vai aprender a fazer os registros direitinho, a entender com profundidade. Para nós agora aqui, é importante, né, primeiro, entender o que é orçamento público, né, o que é PPA, o que é LOA, entender direitinho isso. E depois, entender, né, ter alguma noção, né, de contabilidade pública. Porque a gente viu ali como é feito o orçamento. Depois, nós vimos como é executado o orçamento, né, que é a execução orçamentária. E depois, nós temos que tomar consciência de como é tratada a contabilidade pública. Por isso é que eu não quero correr muito, para a gente tirar alguma coisa de conhecimento daqui, tá bom? E agora está aberto para vocês aí perguntarem a respeito do nosso assunto de hoje. Pode ficar à vontade. Ô, professor, Oi. essa aula de hoje no AVA, ela é aula 15? Não, olha, eu coloquei o mesmo assunto, mas olha, eu coloquei um padrão, né, corrido na aula 15. A gente tem tudo. Na aula 16, eu coloquei o mesmo assunto de forma organizada. Então, isso aqui é assunto da aula 15 e da aula 16. Entendeu? Se você entrar lá no AVA, você vai ver um conteúdo enorme ali, falando de noções da contabilidade pública. Se você for para a aula 16, você vai ver que ele está mais esquematizado, fica mais fácil do entendimento. Então, estou trabalhando com a aula 15 e 16. Ah, tá, entendi. É porque eu vi que tem uma dissertação para fazer na aula 15. Então já pode fazer a partir de agora já, né? Já. A gente está tratando a aula 15 e 16. Tá? Se você Tá. olhar para a aula 15, você vai ver um conteúdo enorme de noção de contabilidade pública. Se você for para a aula 16, você vai ter praticamente o mesmo assunto, mas esquematizado de forma que fica mais fácil de você enxergar. Tá, Eu diria o beleza. seguinte, a gente tem bastante conteúdo na aula 15 e a gente tem estruturado um entendimento mais fácil na aula 16. Tá. Então a gente já faz esse trabalho da aula 15 e envia na semana que vem, é isso? Isso, só que é assim, olha, esse trabalho que eu estou pedindo na aula 15 e na aula 16, né,
vocês podem fazer e mandar para mim. Mas aqueles que já fizeram um trabalho e mandaram para mim, quem fez pelo menos 2 trabalhos, já vai alcançar a nota plena do bimestre, entendeu? Quem já fez 2, alcança a nota plena do bimestre. Quem deixou de fazer algum trabalho, faça esses trabalhos que está aí na aula 15, tá? Ajuda a completar a nota. Tá, então quem fez o de licitação e da pandemia não precisa fazer. Não precisa fazer, não. Ixi, Já tem esquece. 2 trabalhos prontos. Agora, quem fez apenas um trabalho, aí é... Jura? Jura? Juro por Deus. Fechou, então. Porque senão, sabe o que acontece? A gente passa uma gama tão grande de trabalho para vocês que vai sobrar ponto. A ideia não é sobrar, a ideia é chegar no limite. Entendeu? Então, quem fez 2 já está de bom tamanho. Eu já consigo fechar o limite da pontuação. Quem fez um só, faz mais um. Para ter 2. Certo. Tá bom? Muito bom. Tá bom, valeu. Legal. Ninguém quer perguntar nada? Eu acho que eu falei demais hoje e confundi um pouco. Foi por isso que eu falei para vocês, olha, vamos ficar com essa ideia. Regime de caixa, regime de competência. Contabilidade privada e contabilidade pública. O que é uma coisa, o que é outra. Né? Como é que funciona o regime de caixa na contabilidade pública? Como é que funciona o regime de competência na contabilidade pública? Né? Fica mais fácil de entender quando a gente já conhece um pouco da contabilidade privada. Eleva para a contabilidade pública, fica mais fácil de entender. Tá bom? Mas nós temos bastante tempo para dar uma repassada legal no conteúdo, porque eu fecho o nosso conteúdo no encontro 16. Então, na semana que vem, eu fecho o nosso conteúdo e já estou recordando, né, revisando muita coisa que a gente falou para trás. E a semana que vem, eu já começo a preparar a prova, que as nossas provas começam as presenciais, no dia 15/6, e vai até o dia 19. Então, eu já tenho que começar a montar a prova. Meu Deus do céu. Ai, Jesus, falar em prova eu fico nervosa. Como diz o outro aí, né? Só Jesus na casa. É só Jesus mesmo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito mais difícil para o professor montar a prova do que para o aluno estudar para a prova. Ah, não. Tá ruim para mim estudar mesmo. É verdade. É trabalhoso. Eu quero montar uma prova minha. Eu não quero pegar nada de questão do AVA, nem do livro. Quer dizer, do AVA não, porque o AVA foi eu mesmo que fiz, né? Eu não quero tirar nada lá daquele livrinho que eu mandei para vocês. Eu vou montar em cima daquilo que a gente trabalha. Aí o professor vai dificultar. Podia ser no livro. Vou facilitar. Pode ficar tranquilo, que eu estou facilitando, não estou atrapalhando, não. Ô, professor, Fala. deixa eu fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a aula aqui. Fala, Nesse cenário de hoje, com essa pandemia aí, hoje, quem pretende ou tem investimento, é melhor você deixar ele no CDB, LCI, LCA ou no Tesouro Selic mesmo caindo? Olha, eu diria o seguinte, se você tem dinheiro aplicado em CDB, que é a renda fixa, se a tua aplicação é uma aplicação pré-fixada, mantém lá, entendeu? Porque o que está acontecendo? A gente vem numa tendência de queda na taxa de juros. Essa tendência deve se manter. Então, se você tem alguma aplicação financeira com taxa pré, fica lá. Ou, né, se você tiver título público, fica lá com título público também. Né? Eu, nesse momento, não colocaria dinheiro em fundo de investimento. Não colocaria dinheiro em fundo de investimento. Né?
porque eu estaria mais alimentando o bolso do administrador do que ganhando dinheiro de juros, entendeu? Então é bom que eu conheça exatamente quanto eu vou ganhar. Tá? É o momento, acho que, mais apropriado para investimento assim. Sim, entendi. Era só curiosidade mesmo. Não, é isso aí. É bem assim, né? Eu diria, eu estava lendo uma matéria essa semana aqui, no Estadão, que falava das startups, né? Startups são empresas de alta tecnologia que tiveram um crescimento enorme, né, nos últimos anos. São empresas com projetos rápidos, né, que a gente fala são projetos ágeis, com lançamento de multiprodutos e resultado rápido. Só que essas empresas tomaram um baque danado, né, com essa travada na economia em função do coronavírus. E algumas empresas já tomaram a iniciativa de mandar embora aí mais de 42% do seu quadro de pessoas. E eu vi a entrevista de um dos empresários, ele falou o seguinte, olha, eu prefiro ajustar esse erro de mandar um monte de gente embora lá na frente do que manter uma folha de pagamento alta agora. Então, não pensou errado, pensou certo. Se eu tenho caixa agora, né? Se eu tenho caixa agora para poder fazer a demissão, eu faço, porque no mês que vem eu tenho uma folha menor para pagar. A economia retomou, eu contrato, porque eu vou ter mais venda, né? Então, o mercado está assim, né? O grande problema nosso é o seguinte, a gente fica ligado o tempo todo aí no noticiário, que é bem assim, a televisão dá a notícia sensacionalista. Quanto mais gente morrer, mais eles vão vender notícia. Quanto mais cova o Bruno Covas mandar abrir lá no cemitério da Vila Formosa, mais notícia. Tá? O empresário tem que parar de olhar para isso e olhar para o negócio dele. Ele tem que estar preocupado em fazer gestão do seu próprio negócio. Hoje eu recebi aí de um colega a informação que as universidades vão ter queda nas matrículas no segundo semestre. O que eu acho errado para quem é estudante. Quem estiver mais preparado, quando a economia retomar, se coloca melhor. Quem estiver mais preparado. Aqueles que falam, não é o momento, eu vou ficar na encolha, não. Na hora que a economia voltar, se você estiver mais preparado, você se coloca mais rápido e melhor. Porque é bem assim, na retomada da economia, muitas oportunidades vão surgir. E vão surgir para quem? Para quem estiver preparado. Entendeu? Não para quem cruzou os braços e fala, não, eu estou em casa mesmo. Eu vejo, eu moro num bairro, eu moro aqui em Itaquera. Na varanda da minha casa, dá para ver um parque que tem aqui na frente, né? A prefeitura cortou a grama, está bem baixinha e tal. Porra, o que tem de marmanjo ali, né? Levando cachorro para fazer xixi, cocô na praça, empinando pipa, não é mole. Os caras estão empinando pipa, marmanjo velho. Porra, ao invés dos caras... Professor, não é só aí não. Aqui tá cheio. Sim, também aqui em Osasco, lotado. É porque é bem assim, ó, você vai ficar em casa mesmo, se prepara. Tem um monte de curso gratuito que você pode fazer agora. Já que você vai ficar em casa mesmo, a internet está aí para isso, faça. Porque a hora que voltar a economia, quem tiver um pouquinho mais preparado, consegue uma colocação melhor. Então é o momento, né? Tem muita gente que está achando que está de férias. Está de férias. Então, eu saí lá na varanda para chamar o gato, né? Eu tenho uma gata aqui que anda atrás de mim o dia inteiro. Eu saí para ver onde ela estava, né? Que ela anda, ela sai lá na varanda, anda, vai lá para casa do vizinho. Então, eu saí para olhar, olhei a praça lá, meu Deus do céu. Carro parado ali com o porta-mala aberto, com o som arrebentando, né? Marmanjo, homem velho empinando pipa, pelo amor de Deus. Porra, vai cuidar da vida. Aí eu preocupado que tinha que dar aula à noite. Acordei hoje, 15 para 7 da manhã, para dar aula às 8 horas da manhã. E preocupado, que tem que preparar a prova, uma série de coisas. E tem gente que está achando que está de férias, pô.
tem cidade do litoral que está expulsando o turista que está indo para lá, pô. O pessoal acha que esses feriados é para viajar, é nada. Precisa ficar em casa, se recolher, para estudar. Leia um bom livro. Mas é verdade mesmo. Eu agora estou fazendo coisa que eu nunca fiz na minha vida, que é ler livro. Eu estou lendo livros, eu baixei livro online, eu estou fazendo curso online de fundos de investimento. Estou fazendo uma par de coisa que precisa ocupar a cabeça, né? Eu também não gosto de soltar pipa, então já tem que estudar, tem que fazer as coisas. Olha, eu tenho aula a semana inteira, né? Segunda-feira, eu dou aula no pós-graduação da Anhanguera. Estou dando o que para eles, né? Projetos avançados de investimento, na segunda-feira à noite. Na terça-feira à noite, gestão do projeto. Na quarta-feira de manhã, né? Comportamento organizacional. À noite, história da psicologia, né? Na quinta de manhã, gestão de projeto. Na quinta à noite, orçamento público. Na sexta à noite, gestão de projeto. Então, pô, você não pode deixar a peteca cair, pô. O dia inteiro você está preocupado. A minha mulher fala, pô, você não sai do computador? Não, estou trabalhando, pô. Não estou olhando pornografia no computador, não. Estou ralando aqui, ó. Mas é. Se a gente olhar para o WhatsApp, eu tenho uns amigos velhos, professor de faculdade. Porra, só manda coisa de pornografia, pelo amor de Deus. E a gente abre aqui, né? Quando eu abro a minha telinha para dar aula, eu deixo aberto atrás o WhatsApp no computador. Então, se eu precisar, por exemplo, pegar um link e mandar para lá, é rapidinho, né? Eu tenho que tomar cuidado, porque tem uns amigos que mandam um negócio estúpido. Vai que você põe lá no... professor, é mente vazia. Uma vez, olha, Oficina do Mardito. Na época eu era coordenador de contábeis e administração na Anhanguera,